Olá, bom dia. Hoje é 3 de 2025, 3 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Antigo Testamento, parte 1200. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, lúcido e sóbrio. Então, 2 Reis 17, versículo 3. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Então, por que esse Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra o rei que estava reinando, contra Oséias, filho de Elá, que reinava em Israel, em Samaria? Ele subiu contra eles porque eles deixaram de praticar a lei do Senhor, deixaram de ler a lei do Senhor, deixaram de praticar os mandamentos do Senhor, de ensinar, deixaram de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor naquele tempo. Então, por isso que esse rei se levantou contra eles, porque eles deixaram de ler os estatutos, os preceitos, eles deixaram de ler os mandamentos e de ensinar os mandamentos e de obedecer os mandamentos. Por isso que esse rei se levantou contra ele. E Osés ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Osés ficou servo dele, porque Osés deixou de obedecer a Deus, de cultuar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Hoje em dia, o ser humano tem um dever. O dever do ser humano é orar, é admoestar uns aos outros, é amar uns aos outros. Esse é o dever do ser humano. Só que tem gente que pensa que isso não é um dever, não é uma obrigação, mas é diante de Deus. Diante de Deus, de Jesus, do Espírito Santo é. Só que tem gente que acha que não é, mas diante de Deus é. A pessoa não ler, não escutar o Evangelho, não anunciar o Evangelho é errado. E isso desagrada a Deus. E a pessoa não vai conseguir obedecer sem ler, sem ouvir, sem crer. Naquele tempo eles deixavam de temer, deixavam de ler, deixavam de ensinar, deixavam de influenciar e deixavam de cultuar o Senhor. Isso era ruim, que atraía coisas ruins. O ruim de não ler, de não ouvir, de não obedecer e nem crer, é que a pessoa perde a vida eterna, é pior ainda. Então, ó, 2 Reis 17, versículo 4. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração. Então, ele pensou que ele estava conspirando, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito. Então, ele enviou mensageiro a Sor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano. Então, ele tinha que pagar ao rei da Assíria cada ano presentes. Não sei se era prata, ouro, alguma coisa, alguma matéria-prima que ele enviava para eles. Então ele deixou de todo ano fazer isso. Como dantes, então o rei da Assíria o cercou e o aprisionou no cárcere, na casa do cárcere. Então ele foi preso. Por quem? Foi preso por Salmaneser, o rei da Assíria. Ele foi preso porque ele deixou de dar presentes, deixou de todo ano dar presentes a ele. Prata, ouro, alguma coisa que ele enviava para ele. Então ele foi preso na casa do cárcere, porque ele achou que ele estava conspirando. O ruim de você e eu desobedecer a Deus e não fazermos a nossa obrigação, nosso dever, é que nós vamos perder a vida eterna. O ruim é isso. O ruim de você não fazer a sua obrigação, o seu dever, é que você vai perder a sua vida eterna. Todo ser humano tem um dever de orar, de amar o seu próximo. É um dever, é uma obrigação diante de Deus. Ler, adorar em espírito e em verdade é uma obrigação. Só que Deus não força ninguém, é através de crer e querer. Então, ele foi preso porque deixou de fazer uma obrigação que o rei tinha estabelecido. E aquilo que Deus estabeleceu para nós, para o ser humano, que o Espírito Santo falou no seu coração, é aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Se nós não fizermos, o que vai acontecer com nós? Nós vamos ser presos eternamente.
Se você não fizer aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus determinou, você será preso eternamente no lago que arde com fogo e com enxofre. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregava o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Deus estabeleceu isso. Isso é uma obrigação, isso é um dever que o ser humano tem que fazer para ser salvo. É um dever. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tem pessoas que têm um dever, a obrigação de anunciar o evangelho. Tem outras que têm um dever, a obrigação de ouvir. Mas não é forçado e não é obrigado, é através de querer e crer. É de crer e querer. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Deus estabeleceu isso, Deus determinou isso. Quem ouvir, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não ouvir, quem não crer e quem não se batizar não será salvo. Entendeu? Como é uma obrigação, um dever. Então, nesse exato momento que Salma Nesser foi até lá e ele passou a servir a ele, dar presente a ele, era uma obrigação que ele tinha que fazer todos os anos. Através dele deixar de fazer isso, através dele ter deixado de fazer isso, o rei achou que foi uma conspiração e prendeu. Então, se eu e você não fizer o nosso dever, se o ser humano não fizer o dever dele, que amar uns aos outros é um dever, fazer o bem, ajudar, perdoar, ter misericórdia, não fazer o mal, o dever que o ser humano tem que fazer. Isso é um dever, uma obrigação, isso é um mandamento, isso são ordens, são regras de Deus. O Novo Testamento para ser salvo. Se a pessoa não fizer, a pessoa é condenada, a pessoa é presa eternamente ao lago que arde com fogo e com enxofre. Primeiramente ao Hades, ao inferno, a um lugar de pranto e ranger de dentes. Depois é tirado de lá e colocado no lago que arde com fogo e com enxofre por toda a eternidade. Porque é um dever. Mas por que aconteceu isso na vida de Oséias? Porque Oséias deixou de ler os mandamentos, os ensinamentos. Oséias deixou de ler os estatutos, de influenciar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Deixou de cultuar o Senhor para adorar e cultuar outro Deus que não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você deixar de adorar a Deus e se você não se preocupar com isso e não buscar Deus e não crer em Deus e não ler a palavra, não ouvir e não crer e não obedecer, você também será preso eternamente.